No verão de 2007, eu e meu esposo saímos de madrugada por volta das 4 da manhã para fazer uma caminhada. Começou a chover, o que não é muito incomum, considerando que estávamos no sudoeste da Flórida. Como a gente estava em um estacionamento, a gente sentou embaixo de uma daquelas estruturas que parecem tipo tendas, perto de um espaço vazio onde não tinha nenhum carro estacionado, e ficamos lá, nos protegendo da chuva. A gente estava conversando bem baixinho, bem quietos, até que eu ouvi um assobio bem diferente. Sabe, como se fosse alguém tentando chamar a atenção? Eu me virei e bem nessa hora, alguma coisa voou no meu cabelo. E o primeiro pensamento que nós dois tivemos foi um inseto. Mas depois que ele passou pelo meu cabelo e pousou no chão, por sinal sem ser afetado de jeito nenhum pela chuva, a gente conseguiu ver muito bem o que era. Eram umas asas de mais ou menos uns 4 ou 5 centímetros, tipo asas de libélula. Mas o que era diferente é que no lugar onde deveria ter o corpo da libélula, não tinha nada. Nós vimos bem claramente. Eram um par de asas, voando, e onde deveria ter o corpo era alguma coisa invisível. E essas asas continuaram voando, elas vinham, voltavam, se afastavam e voltavam, tipo como se estivessem observando a gente. Eu e o meu esposo ficamos sem falar nada, imóveis o tempo inteiro. E ele é um ateu que faz piada com tudo quanto é coisa sobrenatural, mas na hora que a gente estava indo embora, ele olhou pra mim bem sério e perguntou: "A gente acabou de ver uma fada?" Bom, nunca mais vimos nada assim, de novo, mas eu nunca vou me esquecer daquele assobio. Tá bom, eu vou admitir que eu nunca fui uma pessoa que crê muito em coisas sobrenaturais, então eu não entendo muito do que eu tô falando, mas eu vou compartilhar a minha experiência. Quando eu tinha 5 anos de idade, nós nos mudamos para uma casa que era metade nova e metade velha. A metade velha dessa casa tinha mais de 100 anos de idade e acho que foi a casa de um fazendeiro. Pelo visto, ela é mais antiga do que a própria cidade. Na época em que estavam construindo os subúrbios, eles não queriam demolir a casa inteira por causa que tinha uma parte que ainda estava boa. Então eles demoliram a metade ruim, que estava mais velha, e meio que foram construindo assim junto. Então a gente tem a metade da casa que é mais antiga e a metade que é mais nova, que eles foram construindo e adicionando e tal. Enfim, a casa é antiga, essa área é antiga, então tem muita história por aqui. Eu sou a única pessoa que tem o quarto na parte velha da casa. Os outros todos têm os seus quartos na parte nova da casa. Na primeira noite que a gente se mudou pra cá, nós estávamos todos dormindo na parte nova da casa, até que eu acordei no meio da noite. O que é estranho, porque eu sempre tive um sono ridiculamente pesado, mas eu simplesmente acordei. Foi como se alguém tivesse colocado um conhecimento na minha cabeça de que eu precisava fazer alguma coisa. Tinha alguma coisa que dependia de mim para ser feita. Eu peguei a Nene, que é um bichinho de pelúcia que eu tinha quando era criança, que eu amava muito. Eu saí da minha cama e fui na direção do porão. Quando eu comecei a descer as escadas do porão, eu notei que tinham várias pequenas bolas de luz azul que se mexiam de um lado para o outro. Tinham entre 7 e 10 dessas bolas luminosas. O tamanho delas era mais ou menos de metade do tamanho de uma bola de futebol e elas estavam voando a mais ou menos uns 30 centímetros do chão. Elas flutuavam, mas não pareciam um flutuar comum. Parecia como se fossem
pessoas se organizando em algum tipo de encontro, se colocando nas suas posições e nos lugares que elas deveriam estar. Eu senti que era uma coisa que tinha um propósito por trás disso. Eu senti que a atenção deles estava em mim. Então eles se moveram e formaram um tipo de círculo, mas me dando acesso para que eu conseguisse entrar no meio. E eu senti que eles estavam me observando, esperando para ver o que eu faria. E eu sentia que eles queriam algum tipo de sacrifício. Eu não sei se sacrifício é a palavra certa. Talvez eles queriam. A palavra que eu poderia usar é um presente, uma oferenda, alguma coisa. Eles esperavam que eu desse algum tipo de pagamento ou alguma coisa pra eles, simplesmente por serem o que eles eram, por causa da importância deles. Tipo um rei que espera que seu emissário traga um presente. Então, bom, eu dei um abraço bem forte na Nani, e então eu fui lá e coloquei ela no meio do círculo entreaberto. E parece que no momento em que eu fiz isso, era como se o acordo estivesse selado, o contrato foi assinado. Eu tenho que explicar que durante a experiência eu não senti medo, tristeza, alegria ou nada do tipo. Eu senti tipo, tá bom, é isso que tá acontecendo e é isso que eu tenho que fazer. Foi bem como acontece uma transação de negócios, sabe? Bom, depois de que eu fiz isso, né, que eu deixei a Nene lá, eu subi, voltei pro meu quarto e dormi novamente. No outro dia de manhã, quando eu acordei, eu fui lá no porão para ver o que tinha acontecido e a Nene tinha sumido. Eu sinto como se eu tivesse comprado proteção para nossa casa. E isso pode parecer loucura, mas no tempo em que nós estivemos aqui, nada de ruim aconteceu. É como se realmente a gente tivesse protegido, mesmo em condições de tempo no qual a gente devia ter enfrentado enchentes ou coisas na casa sendo quebradas ou danificadas. Nada acontecia. Também a gente não se feria na casa. Não teve problema com incêndio, coisas caindo na gente, ataques de animais, mesmo que a gente tinha uns vizinhos com uns cães bem raivosos. A casa era sempre segura. O que é estranho, porque teve uma época que meu pai pediu pra ela ser avaliada, porque ele tava pensando em vender, e o avaliador que foi na casa disse que o construtor que fez a parte nova da casa usou uns materiais bem ruins e a essa altura já era pra ter desmoronado, mas estava em perfeitas condições. Sei lá, talvez seja loucura minha, talvez tenha sido só um sonho, ou não sei o que foi. Eu só sei que essa foi minha experiência e pareceu muito, muito, muito real pra mim. Quem me contou essa história foi um amigo meu. Ele tinha um avô que sempre teve o costume de fazer oferendas para as fadas e anões que ele afirmava que viviam na sua casa. E 2 anos atrás, ele morreu enquanto estava fazendo isso. Ele foi lá e colocou uma tigela de comida debaixo de uma árvore e simplesmente caiu e morreu. Sabe, ele desmaiou e não sobreviveu. E o estranho é que durante o funeral desse avô do meu amigo, um dos amigos dele que era paranormal, que era um vidente, tava olhando pro corpo e ele olhou assim e falou: Não, esse não é ele. Isso aqui é uma bananeira. Como os outros familiares, eles eram mais racionais e pensavam mais logicamente, digamos assim, diferente do avô desse meu amigo, eles ficaram confusos. E aí esse vidente continuou falando:
Sim, sim, pode parecer ele por fora, mas isso aí não é o corpo dele de verdade. Então, esse meu amigo queria provar que essa ideia que ele tinha ouvido não tinha nada a ver. Então, ele chamou um vidente bem famoso da região. E esse vidente não conhecia a família dele. E aí, o vidente foi lá e simplesmente falou assim: É, não tem nada que você possa fazer. Ele se foi. E meu amigo respondeu: Sim, sim, ele se foi realmente. Ele morreu há alguns dias. Não, ele não tá morto, foi o que o vidente disse. A alma dele foi trocada por uma bananeira. E aí ele, bom, ficou com um calafrio na espinha, porque foi exatamente o que o outro vidente tinha dito. E os dois não tinham conversado, ele não conhecia a nossa família. E enquanto esse meu amigo tava olhando assim, meio paralisado, o vidente continuou. Ele era próximo aos espíritos dessa casa, né? E ele respondeu que sim, como você sabia? E o vidente meio que ignorou a pergunta, só falou assim: eles acabaram prendendo a alma dele, então ele não vai ser mais capaz de ir embora daqui. Eu sinto muito, não tem nada que possa ser feito. Depois da visita com o vidente, esse meu amigo foi checar se a bananeira onde meu avô deixava as oferendas ainda estava lá, e ela estava, mas ela tinha sido derrubada. Meu amigo então resolveu passar a noite na antiga casa do avô dele. E quando ele estava prestes a dormir, ele ouviu baterem na porta. Então ele foi atender. E quando ele abriu a porta, ele viu o avô dele. E o avô dele estava pálido e parecia sem emoção e com um sorriso que dava para ver claramente que era falso, forçado. E então ele falou do jeito mais sem emoção, sem vida, plástico possível. Eu estou bem, não se preocupe. Eu estou feliz aqui. E ele falava isso enquanto mantinha aquele sorriso falso. E então umas sombras apareceram atrás do avô dele e o avô dele na hora fechou a porta. E foi aí que meu amigo ficou lá, confuso, com medo, assustado, na casa que tudo tinha acontecido, onde o avô dele tinha morrido. Ele foi pro banheiro, pegou um pouco de água benta e começou a jogar em toda a casa e ficou rezando o rosário durante aquela noite. Pelo visto, na mesma noite em que isso aconteceu, o pai do tio desse meu amigo e o primo também receberam uma visita do avô dele. Isso pode realmente acontecer? Espíritos, fadas ou anões trocarem almas e aí prenderem as almas com eles? Bom, eu não sei, mas o meu amigo parecia realmente convencido de que isso era verdade. Então é isso, meu povo. O que vocês acharam dos relatos de hoje? O último aconteceu nas Filipinas. Esses relatos eu achei bem interessantes, achei bem sinistro esse último do avô, mas eu acho que o que eu mais gostei foi o da oferenda, do bichinho de pelúcia e tudo mais. E vocês, o que vocês acharam? Não se esqueçam do básico, gente, de curtir o vídeo e se inscrever no canal, caso vocês tenham gostado. Divulgar para as pessoas, porque esse é um assunto bem underground, vamos dizer assim, então seria legal poder crescer o canal. Confiram o meu livro Mente Fragmentada, porque eu gostaria muito que as pessoas lessem meus livros, nem que você leia e fale que é muito ruim, mas dá uma olhada lá, tá na Amazon. É um e-book, se você tiver o Kindle Unlimited, você acessa de graça e tudo mais, então dá uma conferida lá. Lembrando que os relatos aqui, eles foram traduzidos, tá, gente? O idioma original é em inglês. Tem vídeo aí pro canal Scary Fairy Godmother, onde vocês podem ver os relatos originais. E também acessar links para as histórias originais, que ela deixa geralmente. E caso você tenha um relato para enviar, é só
procurar aí nos meus contatos, você pode me enviar um relato relacionado a fadas ou aos elementais. Eu ia achar muito legal poder contar relatos de inscritos aqui. E caso você seja a garota mágica ou a fada que eu tenho procurado pelos últimos anos, saiba que eu ainda estou tentando te alcançar de alguma forma e te encontrar. É isso, gente. Fiquem bem e até o próximo vídeo aqui no Reino das Fadas.